Graça e paz, meus irmãos, para mais um momento de reunião de doutrina, reunião de ensino da palavra de Deus. E nós estamos dando sequência à exposição detalhada de forma teológica de todo o compêndio, de toda a síntese que é ali o Credo Apostólico. O Credo Apostólico é um documento do século II utilizado pelos novos cristãos que no momento do batismo eles recitavam o credo apostólico e recebiam o batismo ali dos pastores, dos líderes, dos bispos. O credo apostólico, para nós cristãos reformados, nos traz uma da síntese da fé cristã e nós podemos assim então estudá-los, fazer a exposição detalhada desse credo apostólico, assim como diz lá, né, creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É o credo apostólico. É utilizado pela Igreja Católica Romana como uma de suas rezas, né? Nós entendemos que o conteúdo do credo é um conteúdo fiel à exposição, à revelação bíblica. Nós, então, vamos estudar os ensinos que aqui traz da palavra de Deus. Nós já falamos sobre a paternidade de Deus, Deus Pai, a paternidade de Deus no Antigo Testamento, a paternidade de Deus no Novo Testamento. Nós já falamos sobre o soberano poder de Deus, o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, como aqui diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e nós estamos dando sequência sobre o Deus Criador, o Senhor que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, pelo seu poder e para a sua glória. Eu quero vos convidar para abrir a palavra de Deus neste momento, no Salmo 144. Salmo 144, queridos, é um salmo de Davi, é um salmo de ações de graças pela proteção na vida do rei Davi. Nós iremos fazer essa leitura do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 144 diz assim a palavra de Deus, acompanhe. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e a quem me submete o meu povo. O Senhor, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? E aí Davi responde, através dessa canção, através da palavra, diz assim, o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Meus irmãos, o homem é como um sopro, os seus dias é como a sombra que passa. Vamos estar nesse momento fazendo um momento de oração, rogando a bênção de Deus sobre todo esse estudo, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, falar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só vou botar aqui o celular no silencioso, para não ser incomodado, talvez, assim, não venha atrapalhar esse momento nosso ensino. Vamos orar. Pai amado, Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, queremos rogar a Tua graça sobre este momento de ensino da Tua palavra, pedindo que, ó Deus, esses momentos, esses minutos sejam oportunos e venham trazer edificação, crescimento espiritual sobre a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, através deste vídeo. Que o Senhor venha abençoá-los, protegê-los, visitar os seus lares, trazendo a tua paz, a tua alegria, o teu renovo sobre cada um deles. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós temos prazer em estudar a tua palavra, porque ela revela tudo o que tu és para nós. E aqui nós aprendemos, iremos aprender logo mais sobre a criação do homem segundo a tua imagem e semelhança,
iremos, ó Deus, adentrar mais no conhecimento da antropologia reformada, como nós entendemos como o homem foi criado e qual o propósito do homem para a glória e louvor do teu santo nome, que deve ser o nosso viver. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Derrama a tua bênção, derrama a tua paz sobre as nossas vidas e livra-nos para a glória do teu santo nome de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre o Deus Criador, dando sequência em Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí nós falamos no primeiro momento da origem do homem segundo as Escrituras, que Deus criou o homem conforme o sábio conselho da sua Trindade. Depois falamos sobre o que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e através disso Deus também cria a mulher, a companheira do homem, uma mulher auxiliadora idônea, com igualdade entre o homem e a mulher. E depois, amados irmãos, hoje nós iremos então trabalhar especificamente sobre o significado dos termos imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança. Há alguma diferença entre imagem e semelhança? Ou são termos assim complementares? Alguns teólogos defendem, não há uma grande diferença entre imagem e semelhança. Nós acreditamos que são termos complementares. A Escritura, quando ela nos ensina, ela nos fala sobre o fato da criação, que nós fomos feitos à imagem de Deus, mas também ela explica o significado disso também, de sermos feitos à imagem de Deus. Então, assim, um teólogo chamado Bavinck, ele diz assim, embora as duas palavras imagem e semelhança, elas, ela certamente, ele diz assim, não são idênticas do ponto de vista etimológico, porém, não há distinção material essencial ao ser feita entre elas. Elas são usadas, diz ele, de forma intercambiáveis e se alternam sem razão específica. Ambas ocorrem em Gênesis. Gênesis capítulo 1, diz o texto. Peço aos irmãos que abram lá para a gente acompanhar. Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai falar a imagem de Deus criando o homem, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, veja, em Gênesis capítulo 26, como também em Gênesis capítulo 5, versículo 3, vai trazer sobre essa mesma ideia, como diz assim, viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ou seja, já, amados irmãos, em Gênesis 1, 27, nós percebemos que a palavra imagem, ela é, em vez de semelhança, é mencionada. Em Gênesis 1, versículo 27, diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, mas Deus aqui no versículo 27 não fala sobre semelhança, fala sobre imagem. Amados, apenas a imagem é mencionada em Gênesis 5, Gênesis capítulo 5, versículo 1, que nós podemos aqui, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Não traz o termo, traz aqui semelhança, mas não traz imagem, quer dizer, não, a ideia que as escrituras nos passa é que esses termos são complementares, imagem e semelhança, e não dois termos distintos. Então, o que Bavinck tem nos ensina, assim, a distinção entre elas é esta, é que a imagem é como se fosse o arquétipo, o modelo, o tipo, quanto a semelhança, que ele chama de arquétipo, que é a cópia do original. Ou seja, tanto a ideia que diz assim, o conceito de imagem é mais rígido e o de semelhança é mais fluido, mais espiritual, por assim dizer. No primeiro predomina a ideia de protótipo, no segundo a noção de um ideal. Ou seja, a semelhança é também uma qualificação, uma intensificação e complemento da imagem. Portanto, as duas palavras são simplesmente explicativas uma da outra. Uma define a outra, denotando uma semelhança exata correspondendo ao original divino.
A imagem, amados irmãos, que nós podemos então dar sequência ao estudo é que a imagem e semelhança elas foram criadas. E é interessante a gente estudar sobre esses termos, porque nós estamos vivendo uma concepção de uma divinização do homem, uma divinização que o homem estabelece de si próprio, do seu ego, e aqui nós podemos então ter essa advertência que nós fomos criados. Nós não somos autossuficientes, nós não podemos fazer nada, a gente não está no controle de executar nada. Nós estamos passando por uma situação hoje de uma pandemia, onde um vírus que nós não podemos ver ao olho visto, tem que ser somente por microscópio, ele paralisou todo mundo, todo o globo, está todo mundo parado, está todo mundo inércia. Aqui, nessa situação, através de conhecer as Escrituras, agora que nós somos feito imagem e semelhança criadas de Deus, aqui temos, e eu quero dar sequência, um título de advertência. Devemos frisar que temos algumas pistas bíblicas suficientes, e é verdade, para orientarmos quanto ao significado da imagem e semelhança de Deus no homem. Como vimos, o homem foi criado por Deus segundo o próprio modelo divino. E é interessante que diz o texto em Efésios capítulo 4, versículo 24, assim: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Isso não significa que o homem seja fisicamente igual a Deus. Deus não tem forma. Deus é incorpóreo. Deus também podemos compreender, Deus é espírito, como diz João 4, 24. Nem significa que seja a mesma essência. Nós não temos a mesma essência de Deus, porque os atributos incomunicáveis de Deus é pertinente à sua própria essência. Nós iremos falar um pouco mais detalhado mais para frente sobre isso, queridos. A Confissão de Fé, no capítulo 4, seção 2, declara: Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, como almas racionais e imortais, dotando-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável, além desse escrito em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. É o que diz o documento de fé, a Confissão de Fé de Westminster, sobre a criação do homem. O homem foi feito macho e fêmea, Deus criou o homem alma racional, Deus dotou o homem de inteligência, de retidão, de perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. O pastor Paulo Anglada, ele sintetiza a concepção reformada do Imago Dei, que nós falamos, que de forma integral. E que, como assim de forma integral, pastor? Ele diz assim, a Imago Dei ontológica, a Imago Dei moral, a Imago Dei funcional. Como assim? Me explique. Ontológica, a ideia de semelhança do ser. Nós somos a imagem de Deus semelhante ao ser que fomos criados através de Deus. O ser de Deus é infinitamente superior ao ser humano. Perfeito. Deus é perfeito. Deus não comunicou ao homem a sua essência divina ou seus atributos peculiares à divindade. Como qual, pastor? Onipotência, onipresença, onisciência, ou seja, Deus é o Todo-Poderoso. A onipresença, Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Deus não está dentro do nosso cromos. Deus é muito maior do que o nosso cromos. O tempo de Deus é muito diferente do nosso cromos. Amados, também Deus não Deus da essência de Deus. Deus não comunicou ao homem a onisciência, o saber de todas as coisas. Não obstante, o ser humano é semelhante ao ser de Deus. O homem foi criado para dominar, como ser também, como ser espiritual, como pessoa racional, moral, livre e imortal. Esse homem que foi criado ontologicamente, conforme o ser de Deus que o cria, por ser também criado, por ser espiritual, esse homem pode se relacionar com Deus. Esse homem pode se relacionar livremente, inteligentemente com outras criaturas.
Então, esse é o aspecto do Imago Dei chamado ontológico. E o Imago Dei moral, e significa da santidade original, que Deus criou o homem. Aqui podemos dizer, queremos dizer que o homem foi criado moralmente santo, que existe uma semelhança não apenas ontológica, mas também ética entre ele e Deus. A teologia reformada tradicional geralmente entende o Imago Dei moral em termos de verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, ou seja, intelecto, vontade e emoções santificadas. O intelecto santos, o homem foi feito um ser inteligente e santo, a sua inteligência. O conhecimento dos nossos primeiros pais não eram exaustivos, nem eram equivalente ao conhecimento que alcançaremos no estado de glória, mas era genuíno e verdadeiro. Eles vieram ao mundo com a lei de Deus escrita em seus corações e em perfeita harmonia com esta lei eles viviam. Segundo, a vontade deste homem criado, essa imago Dei que nós estamos falando agora, dos aspectos moral, essa imago Dei também da vontade santa que ele tinha. O homem foi criado com a predisposição para querer o bem, com a vontade positivamente inclinada para obedecer a Deus. Em estado de pecado, esta vontade, houve rebelião, ou seja, em estado de pecado, foi quebrada essa vontade pelo bem, de procurar o bem. O homem está inclinado para o mal através do seu pecado. Quando ele desobedece a Deus, agora ele ficou inclinado para fazer o mal. Só pode tornar-se submissa radicalmente pela a vontade positiva, a vontade boa, através da obra da regeneração, da salvação em Cristo Jesus. Terceiro, é que as emoções colocadas sobre o homem ali, eram emoções santas. O homem experimentava perfeito contentamento e prazer e satisfação em pensar santamente, em agir retamente. A sua alegria máxima consistia em viver de forma justa, reta e de forma santa para a glória de Deus. Amados irmãos, é interessante percebermos sobre a questão da essa moralidade santa, essa moralidade original, que era a justiça, retidão ou santidade original que esse homem possuía quando Deus o fez. Podemos então agora também falar que essa imago Dei, a imagem de Deus funcional. O homem também foi criado com funcionalmente a imagem e semelhança do seu Criador, a exercer funções semelhantes em funções exercidas que eram exercidas pelo próprio Deus, como funções de governo, de domínio sobre a criação. E aí nós entendemos que é o mandato cultural, esse uso pleno dos dons, dos talentos, dos recursos advindos de Deus, as nossas vocações, sobre o conhecer, sobre o dominar, sobre o administrar, sobre o desenvolver. Deus dotou o homem desse conhecimento, dessa funcionalidade de ação sobre toda a sua criação, para que o homem dominasse sobre tudo, e o homem de fato cuidasse e zelasse. Ela também podemos entender dessa imago disfuncional que ela também pode ser como o homem sendo colocado como um representante, um vigário de Deus. O ser humano funciona como uma espécie de mediador entre Deus e o restante da criação, cuidando, administrando aquilo que Deus colocou para ele cuidar. Ele deveria então viver a preservar o ecossistema. Veja que coisa interessante. Deus cria o homem para que use, cuide, cultive, domine, denome todas as coisas, administre tudo. Esse homem deve tratar, cuidar, preservar o ecossistema, mas esse homem não foi chamado por Deus para divinizar o ecossistema. Veja que coisa interessante. Hoje a gente percebe, né? Tanto cuidado com o meio ambiente ao ponto de divinizá-lo. Não, nós devemos cuidar do meio ambiente, dos ecossistemas, da preservação, utilizá-los para a nossa vida, contudo, preservá-los. Como mordomos do Criador, nós devemos utilizar da natureza para a sobrevivência e não trazer a provocação de sua destruição. E isso para nós é uma concepção que nós devemos então pontuar, termos esse cuidado. O segundo aspecto que eu queria falar hoje com os irmãos é sobre os dois elementos distintos da natureza humana. Conforme a Bíblia nos ensina e já mencionados, o homem foi formado do pó da terra. Veja como diz Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Já, amados irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, nós iremos ter da palavra de Deus. Primeiro menção, a formação do homem, do pó da terra, e o Senhor sopra nas narinas o fôlego de vida. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim o texto: após a queda do homem, após a desobediência do homem, o Senhor traz então uma consequência sobre a sua desobediência, sobre um castigo pelo qual ele agora vai viver todos os dias da terra. E no Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim o texto: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Dois elementos distintivos da natureza humana. O homem foi formado do pó da terra, ou seja, o corpo, matéria, e ela retornará ao pó. E o homem também recebe de Deus o fôlego de vida, a alma vivente, ela vai voltar para Deus. Interessante que tem um texto em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim, ela fala sobre, jovem, lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenhas prazer nele. E essa sequência, nessa sessão teológica, ele termina das Escrituras, ele termina assim, por quê? Ele diz assim, porque o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Nossa vida, ela é formada do corpo, e a gente entende aqui o homem foi formado do pó da terra, e é interessante percebermos também que não seria só um pó, não teria nenhuma menção. Deus sopra a vida. Deus então coloca a vida sobre esse homem, soprando o fôlego da vida. Até que as almas e os seus respectivos corpos sejam unidos outra vez. Isso é, que nós iremos voltar a ser unidos outra vez para o juízo, para o final de todas as coisas. É o que nós acreditamos, segundo as Escrituras de Deus. A segunda, amados irmãos, esses dois elementos que Deus cria, ou seja, cria o homem formado do pó da terra, do fôlego de vida, mas também Deus coloca o homem em uma posição elevada sobre todas as outras criação, todas as outras criaturas. Desde a criação, o homem foi colocado numa posição acima de outras criaturas, cabendo-lhe o domínio sobre outros seres criados, sendo abençoado por Deus com a capacidade, o homem foi abençoado com a capacidade de procriar, como o Senhor diz nas Escrituras, crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. Deus deu essa capacidade ao homem, amados irmãos, dele crescer e desenvolver. Diz o texto, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra e multiplique-se também as aves. Mas Deus está falando, sede fecundo e multiplicai, enchei a terra. Dispondo de grande parte da criação, Deus coloca também para todo aquilo que ele criou o alimento, para que ele coma, para que ele desenvolva. Como indicativo da posição elevada em que o homem foi colocado, o Criador compartilha com ele o poder de nomear os animais, envolvendo nesse processo inteligência e não arbitrariedade. O homem coloca o nome de forma inteligente sobre todas as coisas, sobre toda a criação. A imagem de Deus, ou seja, o homem traz para a gente algo interessante para percebermos. O homem não foi... e é interessante como está desprezível a figura humana, né? Como é desprezível a figura humana, amados irmãos, atualmente. Por que, pastor, o senhor quer falar sobre isso? Porque nós percebemos uma valorização tão grande das outras, da criação e o desprezo pela figura humana, o desprezo pelo homem. A imagem de Deus no homem, ou seja, a imagem de Deus, que é o homem que foi criado, é uma doutrina que tem implicações de como nós vamos viver, de que forma nós devemos viver, porque veja, através do ensino da palavra de Deus sobre a imago Dei, a imagem de Deus, mais semelhança de Deus, o que é que isso pode implicar para a minha vida em alguns aspectos? Primeiro Tiago, capítulo 3, versículo 9, ele nos diz lá o texto que a nossa língua, com a língua nós podemos bendizer ao Senhor,
o Senhor e Pai, também com esta mesma língua nós podemos vir a amaldiçoar os homens que foram feitos à imagem de Deus. E para nós tem que ter, isso é algo muito profundo, assim, a gente tem que perceber. É muito fácil, o povo brasileiro é um povo muito dado à parte lúdica, à parte cômica. E a gente percebe quantas piadas do desprezo das figuras do outro, né? As piadas, as anedotas, e leva muitas vezes o povo a rir, a desprezar, a sorrir de alguém que talvez nasceu por uma formação, alguém que tem alguma a sua própria imagem, e começa a fazer a anedota do outro, o desprezo pelo outro. Veja que a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Todos somos criados conforme a imagem de Deus, a semelhança do Senhor. Essa doutrina que nos fala da Imago Dei, ainda hoje, ela nos leva à reflexão sobre as pessoas que interrompem a gravidez fazendo um aborto, o desprezo pela figura humana. Está assassinando um feto, um ser já criado ali vivo. Aquelas mesmas pessoas que evitam a companhia de outras, fazendo acepção de pessoa, de raça, o xenofobismo muitas vezes, não, a versão estrangeira, a versão a outros povos. Aqueles que defendem a superioridade de um gênero sobre o outro, ou se preocupa mais com os chimpanzés do que com as crianças. Valorização dos animais, a valorização do ser doméstico mais do que as pessoas. Precisamos fazer e analisar biblicamente onde Deus cria o homem, esse merece então a nós entendermos que fomos criados para de forma elevada, superior por Deus, para cuidar e governar. E esse desprezo que a gente vê hoje é muito comum pela figura humana. A imagem de Deus é importante também, meus queridos, para analisar sobre o aspecto ético. Ela funciona como algo que nivela os seres humanos. Todos somos, do ponto de vista, fomos criados por Deus. E isso não é um aspecto de superioridade, de desprezo, de humilhação para o outro. Precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Do ponto de vista ético, nós estamos vivendo uma situação que, e mostrando que a ética do mundo é uma ética muito vazia, é uma ética, podemos dizer assim, é uma falaciosa. Porque nós estamos hoje dependendo de um único país no mundo todo, estávamos já antes dependendo desse único país no mundo todo para fornecer materiais, produção de até de celular ou de iPhone, ou de qualquer coisa, tudo hoje é produzido na China. E nós sabemos, pelo conhecimento, pelos estudos que foi dado, um país que despreza a figura humana através de trabalho muitas vezes escravocratas, de míseros salários, condições péssimas de vida, para que produzam e saia mais barata a produção desses materiais. Após essa pandemia, será que o mundo vai refletir sobre isso? Será que o mundo vai parar para dizer assim, é necessário a gente só ter um país no mundo que forneça para o mundo todo os materiais, porque lá a mão de obra é mais barata? E aí traz para a gente uma compreensão justamente sobre essa questão ética. Nós que somos cristãos, analisamos assim, é necessário eu consumir para o meu bel prazer bem barato um material, enquanto o outro está morrendo e sendo escravizado para poder produzir esse material para mim? E o mundo tem que fazer essa reflexão. Nós cristãos temos que já abrir os olhos para diante de Deus, fazermos as nossas escolhas com forma sábia e para a glória e louvor do nome do Senhor. Mas Deus cria o homem de forma elevada, mas Deus coloca limitações ao homem. O homem tem seus limites físicos, intelectuais, morais e espirituais. Isto se deve basicamente por ele ser uma criatura. O Criador fez, ele é criatura. Por mais que ele hoje queira ser o Criador, que seja o que faça, que aconteça, ele é limitado. Em decorrência, amados irmãos, do pecado, pelo qual diz a palavra de Deus em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então o homem é criado, ele é limitado. A Bíblia apresenta com frequência as limitações do homem e muitas vezes a nossa debilidade é manifestada em decorrência da comparação feita entre as criaturas e o Criador. Então a Bíblia nos apresenta que o homem, o que é o homem então que a Bíblia nos apresenta?
O homem é mortal. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem é mortal, o homem morre. Outra, o homem é injusto e impuro. Jó capítulo 4, versículo 17, diz assim, seria porventura o mortal justo diante de Deus? Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim, quando o Senhor apresenta-se a Isaías ali no templo, e é interessante, no chamado Isaías diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O homem é propenso ao cansaço, o homem é aquele que se cansa, né? Os moços correm, se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, diz a palavra em Isaías. O homem é de vida breve, o homem morrerá, o homem não tem vida longa, como nós lemos lá em Salmo 44, o homem é como um sopro que passa. O homem é invejoso, o homem inveja as coisas, o homem tem inveja, o homem é sujeito ao engano, como diz a palavra de Deus em Gênesis 3:13, Deuteronômio 11:16, 1 João 3:7, Provérbios 16:25. O homem está sujeito ao esquecimento, ele esquece daquilo que Deus fez e opera para a glória e louvor do seu santo nome. Gênesis 40:23 fala do episódio onde José está preso com o copeiro ali, junto ali na prisão lá no Egito. E aí Deus dá a José a interpretação do sonho, aquele homem é liberto, vai para a presença de Faraó, esquece de José, passa 2 anos, esquece de José, você está nem aí, José diz, lembra de mim, fala de mim lá e tal. Aí, por misericórdia de Deus, ele vem a lembrar depois de tanto tempo, esquece daquilo que recebeu de José, que Deus tinha revelado a José, aquela interpretação do sonho. E ele fala a José depois que sai, depois de um tempo. O homem se esquece, ou muitas vezes é ignorante, como diz Levítico 4:2, Eclesiástico 9:12, Atos 3:17, 1 Timóteo 1:13. O homem é muitas vezes não confiável, porque a Bíblia diz em Jeremias 17:5 que maldito é o homem que confia no homem, porque em determinada circunstância o homem também pode nos trair, como diz o Salmo 41:9. Também outras palavras, ele nada poderá fazer, o homem é incapaz de realizar muitas vezes aquilo que ele promete fazer, ele é incapaz de fazer. Salmo 108:12. O homem é corrupto, como diz Romanos 1, versículo 27. O homem é pervertido, como diz 2 Timóteo 3:13. O homem é incapaz de prolongar a sua vida, como diz Mateus 6:27. Ele é incapaz de aumentar um curso da sua vida, um covo do crescimento da sua vida. Ele não pode fazer nada. Ele não pode prolongar a sua vida. Ele não pode. Não, pastor, mas a gente estudando aqui, a gente tem como viver melhor. Você vai viver melhor até o dia determinado que Deus já está predeterminado por Deus. Até esse dia nós temos que procurar viver melhor, é verdade. Devemos cuidar, devemos zelar, devemos cuidar do corpo, mas a gente não pode prolongar a nossa vida, nem prolongar nossos dias. O homem também é incapaz de se salvar. O homem não pode e não tem capacidade de salvar a si mesmo. Por isso, amados irmãos, que Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha nós estudarmos sobre a antropologia reformada, a criação do homem. Sabermos, queridos, que Deus cria o homem no estado de santidade, de perfeita comunhão, e a gente sabe que acontece a sua rebelião, a sua desobediência. Quebra toda essa... não tira, mas macula. Não tira do homem a sabedoria, não tira do homem o poder de dominar, mas está então envenenado, contaminado, maculado pelo pecado, pelo qual nós estamos vendo hoje as atrocidades. A gente vê o egoísmo, o egocentrismo, homens amantes de si mesmos, homens que muitas vezes não estão preocupados com o outro ser humano, de destruição. Nós vemos assim o que aconteceu na história, as atrocidades, os genocídios, porque o homem em si, como diz as Escrituras, ele é mau. Mas devemos proclamar, pregar o Evangelho que traz restauração,
pelo qual Efésios 4 diz que nós vamos nos revestir segundo Deus, segundo fomos criados em Deus, e esse revestimento agora é através da obra de Cristo Jesus. Jesus é a esperança para a minha vida, Jesus é a esperança para a sua vida. Através de Cristo Jesus, a nossa vida volta ao estado de equilíbrio, de comunhão com Deus, volta ao estado de na presença de Deus, de termos comunhão com o Pai, de revermos a nossa concepção de mundo, de recebermos e exercermos esse mandato que Deus nos deu, cultural, espiritual, de forma plena em Cristo Jesus, sabendo ainda que a gente está ainda sujeito a quedas, às falhas, mas em Cristo Jesus nós podemos vencer todas as coisas. Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, que você reconheça como você precisa do Senhor. Você não é nada sem o Senhor. Você foi criada à imagem de Deus, mas foi perdida quando pecaram, quando pecamos, como estamos distantes do Senhor. E o Senhor é o caminho da restauração, da comunhão, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero orar, encerrando esse momento, rogando a bênção de Deus. Pai, graças te damos por esse momento de aprendizado da tua palavra aqui e pedimos que o Senhor, ó Deus, utilize para a glória e louvor do teu santo nome, a instruir o teu povo, a trazer uma concepção de cuidado, de sermos bons mordomos, ó Deus, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, principalmente também da nossa vida, da administração do tempo, para que seja de forma oportuna, possamos pedir a Deus, ao Senhor a sabedoria do bom viver. Ó Deus, abençoa, em nome de Jesus, todos que estão nos acompanhando, abençoa trazendo paz, alegria. Ó Deus, no nome de Jesus, nos traz também uma reflexão de como nós devemos nos importar com o ser humano, de procurarmos ser uma bênção para todas as pessoas próximas de nós e todas aquelas que nós conhecemos e não conhecemos, possamos ter uma valorização do ser humano ao ponto de não desprezá-lo com as nossas línguas ou através de nossas anedotas ou piadas, mas sim refletirmos que ali há um ser criado à imagem de Deus e possamos assim interceder e orar, rogando a tua bênção e misericórdia. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos. Muito obrigado por tudo. Neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus.